Tá no ar o Opina Galo e hoje a frase inicial será feita pelo Felipe. A palavra é sua, meu cara. Lugar de peixe é dentro do aquário. Opina Galo! Opina Galo! Galo, Galo! É a vez do Giovânio dar a bola pro Casares. Olha o Xará! Gol! Fala, meu povo! Vamos começar agora o podcast Opina Galo e com essa linda frase de entrada do Felipe que a gente começa esse programa. Estão comigo também a Karine e o Yuri e nós vamos falar de todos os acontecimentos dessa semana no Atlético, a começar dessa classificação maravilhosa, né? Vamos começar então a falar do que foi o jogo, do que esperar e de como será essa próxima fase do Atlético. Ô Karine, resume o jogo pra nós, minha querida. Um jogo muito seguro do Atlético, tirando os 15 primeiros minutos do primeiro tempo. O resto foi uma partida assim, quase que perfeita. Um time consciente, que não se desesperou, mesmo com o Santos tentando ir pra cima e fazer uma pressão. Conseguiu trabalhar bem pelo meio, principalmente ali no primeiro tempo, com o Luan, Casares, Xará, o Elias chegando. A movimentação deles, junto com a do Fábio Santos, foi, assim, algo que me surpreendeu muito, gostei bastante. Já no segundo tempo, o Santos, ele meio que se abriu, né, quando tirou o terceiro zagueiro, e tentou ir pra cima e estava tão desesperado para fazer o gol, que ele estava chutando demais fora da área. O Marinho, todas as bolas, ele tentava cortar e o Rabelo estava bloqueando. O Atlético não desesperou. E antes, não sei vocês, mas a sensação quando o Atlético tinha que definir algum jogo fora de casa e sair atrás do placar, era de que é praticamente possível conseguir reverter. E hoje não. O time manteve a cabeça no lugar, soube trabalhar, controlar, manter concentrado e fez uma partida assim, altíssimo nível. Como há muito tempo assim não via, e ter um peso a mais porque era um jogo eliminatório, né? E o Santana, junto com os jogadores, foram praticamente perfeitos, tirando, mais uma vez, o nulo do Ricardo Oliveira e o Zé Welles. Ô Yuri, aonde está Jorge Sampaoli? No bolso de Rodrigo Santana. Cara, o jogo de hoje foi um baile de Rodrigo Santana tático em cima de Jorge Sampaoli. Porque olha o seguinte, eu vou parafrasar um Twitter que eu acabei de ver aqui. O badalado Sampaoli acumula a terceira eliminação no baladadíssimo Santos, técnico de seleção e Copa do Mundo. Não seria ele que não deveria poder errar? Então, assim, toda a força do Rodrigo Santana aí, tamo junto. Se Deus quiser, vai ser o nosso técnico aí até o final do ano, pelo menos. E outro ponto do tá no bolso, né? Aonde está Marinho, ô Felipe? Tá no bolso de quem? Tá no bolso do Patricão da Massa. Que partida, não sabia, não. Que merda, hein? Partida do Patricão. Tem jogado muito aí o Patrick, né? A gente tem que dar o braço a torcer. A gente critica, mas tem que elogiar. A gente elogia muito, né? Então, mais uma partidaça do Patrick tá suprindo muito bem a ausência do Guga, né? E além dos destaques que vocês deram aí, né? Óbvio, Xará pelos gols, o Casares pelas assistências, mas principalmente o primeiro tempo do Luan também foi monstruoso, né, galera? Sim, o Luan fez um primeiro tempo de muita entrega, assim, cabeça no lugar, não errou tanto o passe como ele é acostumado a errar, e nem tentou ficar chutando de fora da área o tempo todo, porque o Luan tava com essa mania nos últimos jogos aí de abrir e querer chutar toda hora. Então, assim, ele colocou a cabeça no lugar ali e conseguiu dar uma dinâmica de ritmo pro Atlético, o Atlético não sentiu o gol que levou. Então é isso, né? A classificação formidável, genial. Palpites para quem enfrentaremos? Tirando o Cruzeiro, todos os adversários são difíceis, né? Tem o Flamengo, o Palmeiras, o Bahia também tá muito bem.
não fala um time, é isso? Seria tipo o palpite de quem a gente vai pegar ou mais difícil? Ou de quem que o Atlético vai enfrentar na próxima fase? Eu acho que vai ser o Palmeiras. Quem quer pensar em título não pode ficar escolhendo adversário não. O que vier tem que tentar eliminar. Aliás, eu adorei o Atlético enfrentar o Santos e classificar da forma que foi classificado, porque agora também nós podemos dizer que, né, o Atlético, na minha opinião, foi o time tirando o Bahia, eu acho, né? Porque o Bahia também teve uma classificação gigantesca diante do São Paulo. E que o Atlético foi o outro time que teve a sua classificação de forma destacada, né? Porque Corinthians e Flamengo, principalmente o jogo lá no Rio, né? Foi uma coisa até engraçada, né? O Corinthians dominou lá por falta de qualidade, não reverteu a situação. O rival e o Fluminense foi um jogo parelho, tanto no Rio, tanto aqui, né? E foi decidido nos pênaltis. Atlético Paranaense e Fortaleza também foi um jogo equilibrado. O primeiro jogo deles lá, eu acho que o primeiro jogo foi lá em Fortaleza, não foi? Então, e o primeiro jogo deles lá foi um misto dos dois lados e foi uma pelada danada. O segundo jogo, o Atlético Paranaense confirmou a classificação. Tem Grêmio e Inter, assim, né? Grêmio e Inter. A gente tá esquecendo. Passaram também. O Grêmio também, contra um time inferior, que é o Juventude, né? Passou, teve as suas dificuldades. O Inter, viu também que o Inter também pegou, tirando o Sampaio Corrêa, né? Que o Palmeiras enfrentou, que teve dificuldade também contra o Sampaio Corrêa. O Inter também teve uma vida tranquila, né? Mas assim, em termos de competitividade, eu acho que a classificação do Atlético, junto do Bahia, foi a grande classificação. E podemos dizer assim, inquestionável, né? Então, foi. Eu acho que a do Atlético foi até mais difícil que a do Bahia. Quem assistiu o jogo viu que o São Paulo não ofereceu tanta resistência ao Bahia como o Santos ofereceu ao Atlético. Exatamente, São Paulo completamente inoperante contra o Bahia. Tanto no Morumbi, mesmo no primeiro jogo, o Bahia também foi muito melhor. Só que eles optaram por dar um certo espaço para o São Paulo que não conseguia fazer nada. Então, assim, a vitória do Atlético, sem clubismo algum, eu acho que foi a maior nessa fase. E destacar também que, esportivamente, Atlético e Santos, no jogo que a gente acompanhou agora, né, em São Paulo, foi também uma das grandes exibições do campeonato do futebol brasileiro até agora dos dois times, né? Porque o Santos também não jogou mal. Muito pelo contrário, o Atlético que conseguiu anular o adversário, né? Exatamente, o Santos até quando voltou do intervalo ali com a alteração, onde ele tirou um dos zagueiros para colocar ali o filho da Xuxa, o Jean Mota, quer dizer, ele começou a ganhar um pouco mais de bolas no meio campo, porque no primeiro tempo o meio campo foi todo do Atlético. Isso proporcionou para que o Santos conseguisse fazer uma certa pressão, mas rapidamente o Atlético conseguiu se desvencilhar disso e voltar a colocar a bola no chão. E assim, no contra-ataque o Atlético foi superior em todos. Verdade. Falamos aí dessa classificação maravilhosa do Atlético Brasil. Agora, eu até vi uma informação, Yuri, depois você pode confirmar pra mim, cara, que somando a classificação na Sul-Americana e a classificação na Copa do Brasil, são 5 milhões em 2 semanas o Atlético, né, cara? Isso, exatamente. E o Atlético no ano já soma aí, se eu não me engano, 24 a 26 milhões em premiações aí com aquela primeira fase horrorosa da Libertadores. Pois é, tá vendo? A Sul-Americana, senhor presidente, pode ser viável sim, né? É título, então que mantenha o interesse na competição, como o Rodrigo Santana já destacou em algumas entrevistas. Falando nele, alguém tem algum destaque da partida ou podemos pular a pauta? O time todo foi destaque, né? Então pode pular. Vou só destacar negativamente aí, senhor José Wellison. Partida horrorosa. E quase que o juiz... O Ricardo Oliveira não dá nem pra você destacar negativamente, porque é uma coisa que é normal, né? Ele não entrou em campo, né? O Ricardo Oliveira não entrou em campo, então não tem como eu falar nada sobre ele. Mas agora o Zé Wellison, assim, foi salvo pelo VAR aí, quase que o senhor juiz, o senhor Bruno Arleu de Araújo, quase cometeu um crime dentro do Pacaembu. Então, assim, parabéns aí ao Rodrigo Nunes de Sá, que era o árbitro responsável pela arbitragem de vídeo hoje, e que certamente conseguiu ali convencer o juiz de reverter o cartão vermelho
e aplicar ali o cartão amarelo, que era mais que o necessário para a jogada que foi. Então é isso, vamos adiantar nossa pauta, nós vamos falar um pouco do trabalho do nosso querido técnico, né? A gente já brincou aqui a questão dele ter colocado o São Paulo no bolso e tudo, e a gente vem ao longo dos podcasts entendendo o trabalho do Rodrigo Santana e tudo, e ele deu uma entrevista muito legal pro pessoal do Fala Galo, se eu não estiver enganado, sobre... Isso foi ao ar ontem. Sobre ele que ele pensou primeiro em consertar a defesa, né? Porque eu acho que ele não disse isso de forma clara, mas nós entendemos da seguinte maneira, podemos dizer assim, a tradução literal das palavras do Rodrigo Santana. O time estava completamente desorganizado, o time estava totalmente fora de uma organização tática decente, e ele, né, pegou isso e falou assim, não, nós vamos posicionar de uma forma X, vai ser assim a partir de agora, jogador X, Y, Z tem posições e funções, né, destacar o crescimento do Elias, do Tchará com ele, então assim, ele tem muito mérito nisso. E agora, nesse segundo passo do trabalho, né, depois de consertar o posicionamento defensivo, ele começa a trabalhar a parte ofensiva. E é bom a gente destacar também, gente, a questão do seguinte, futebol não é mais você organizar a casinha e soltar a bola pro pessoal lá na frente, que eles se resolvem. Não, nós precisamos trabalhar maneiras de infiltrar, né, maneiras de atacar, quando que se deve fazer uma marcação alta para já gerar o ataque ali, quando se deve esperar o adversário. Isso é treino, isso é trabalho, isso é técnico. Então é importante esse trabalho do Rodrigo Santana. E eu tenho uma pergunta fácil para vocês: é o técnico ou Trazul? Para mim é o técnico, porque eu já tinha falado isso na minha participação quando eu ainda não fazia parte do time, um podcast especial que teve a minha participação, já endossei isso em alguns outros grupos. O trabalho dele é satisfatório, ele ajeitou o time e assim, com 3, 4 pecinhas que estão para chegar aí, pode fazer um trabalho assim de alto nível, um trabalho sim, a longo prazo, tá chegando no lateral, né? Tem mais algumas outras especulações aí, então assim, tende a crescer muito mais do que a gente já tá vendo. A gente vê uma diferença, eu consigo enxergar uma diferença abissal entre o trabalho do Rodrigo Santana e o amontoado que era no início do ano. E você, Karine? Pode falar, foi isso. Não, e assim, ressaltar aí só mais um parabéns ao Rui Costa, que Abel Braga caiu no Flamengo e sequer foi procurado. Então, assim, já sabemos aí que não virá um medalhão. Se por acaso não for o Rodrigo Santana, vai vir alguém nessa linha de trabalho, de Thiago Nunes, de Rogério Ceni, de Osório, alguma coisa mais nova, e não esses ultrapassados que estão por aí. Respondendo a sua pergunta, eu acho que ele é o técnico, entendeu? E até porque, quem você vai trazer? Quem está disponível? Não tem ninguém. Então, assim, elas por elas, deixa ele e ele tá mostrando um trabalho. Na entrevista mesmo que ele deu pro Fala Galo, ele fala que ele não é um treinador defensivo, retranqueiro. Só que quando ele estava na URT, a gente costumava acompanhar os trabalhos dele quando jogava contra o time da gente. Então, ele tinha que se fechar porque era o que restava de estratégia para ele, senão ele ia tomar uma sacolada. Mas ele fala que ele tenta organizar primeiro o Atlético de trás e agora que ele espera poder contribuir para o time melhorar ofensivamente, aquelas coisas. E assim, depois do jogo contra o Grêmio, ele até falou também nessa entrevista que quando o Atlético está defendendo do lado do campo, que ele não está no banco de reservas, o banco de reservas está do lado que o Atlético está atacando, ele tem uma certa dificuldade de fazer o time não ficar atrás. E se você for reparar, eu peguei, depois que eu escutei isso na entrevista, eu fui reparar. E no primeiro tempo, o Atlético não ficou tanto atrás. Mesmo com os 15 minutos iniciais do Santos tentando fazer pressão, o time não ficou sentado lá. Já no segundo tempo, o Atlético ensaiou ficar um pouco mais no campo de defesa. E ele o tempo todo, o som do microfone lá dava para pegar ele falando
para o time adiantar. Então, assim, acho que ele tá fazendo por onde para continuar. Não sei se eu chegaria ali no microfone e falava assim, Rodrigo Santana tá efetivado. Eu continuaria levando as coisas do jeito que estão, entendeu? Mas com aquela certeza que é ele. Só não falaria, porque é meio fácil, né, agora que tá no momento bom, chegar e falar assim, ele é nosso técnico. Mesmo que tá com o Rui aí, que pode dar ele todo um suporte, depois vem uma fase ruim, não sei, mas eu manteria ele. Eu concordo com você, Karina. Até acho melhor fazer isso da seguinte forma. Se você tem um nome no mercado, né? Se você tem alguém que você realmente quer contar com o trabalho, o que eu acho que seria o certo a fazer? Você mantém o Rodrigo Santana até o final do ano. E ele sabe, né? Porque ele mesmo já deu entrevistas falando que quer aprender um pouco mais, que talvez esse elenco precise de alguém com mais bagagem do que ele, né? Então o que seria interessante fazer? O trabalho é esse aqui, a linha de trabalho é essa aqui. Até o final do ano, independente do que aconteça, o Rodrigo Santana, nós temos a base de trabalho que você deixou e temos você. Se a partir do momento em que se cogita alguém no mercado que realmente interessa, que se enquadre em tudo que o Rui Costa deseja para o Atlético, Rodrigo, você é o nosso auxiliar fixo aqui, e daqui nos próximos 2, 3 anos, depois do trabalho desse técnico com mais bagagem, você será o técnico do Atlético a partir do próximo mandato, que seja, né? Até porque o mandato de 7 câmeras também está perto do fim já, né? São 3 ou 4 anos de mandato? 3. Então, final do ano que vem, né? Acaba. Isso. Então é isso aí. Então assim, seria dessa forma mesmo, eu concordo com você, Karine. E Felipe, quem que você acha que teve o maior crescimento de termos de desempenho com o Rodrigo Santana, cara? O Elias. Acho que tem jogado em uma função difícil, né? No meio campo, e tem jogado muito mesmo. Muita bola. Praticamente é um primordial pro Atlético, tanto que o Atlético sente a falta dele ali quando ele não tá, né? Então, de tão contestado, hoje é um dos melhores jogadores do time. Destacar também o Xará, que também cresceu muito com ele, não é de hoje, já tem jogado muito ofensivamente, tem contribuído com gols, né? Ele fez 4 gols ou 3, não sei, esses últimos jogos aí. Então jogando muito, decidindo jogos de 3 pontos, jogos de classificação agora. Cresceu muito com o Rodrigo Santana. É aquela coisa, né? Quando o time tá arrumado, a tendência é para individualmente as peças crescerem mesmo. Isso aí o futebol tá cansado de mostrar pra gente, né? Rodrigo, só ressaltar uma coisa aqui, Rodrigo Santana, que tem no seu nome o nome de um ídolo da torcida do Atlético, né? Que pra quem não sabe, ele se chama Rodrigo Marques de Santana. Essa informação mudou a minha vida. Deixa eu só dar um pitaco aí, só na questão do Rodrigo Santana. Eu acho que é aquela coisa que eu já falei antes. A diretoria analisar e ver se vê no Rodrigo Santana uma perspectiva de que ele seja o nosso técnico pro futuro. Acho que se efetivar não é uma coisa pra, assim, no final do ano trazer outro. Eu acho que tentar ver nele um cara que fique até muito tempo no Atlético. Tentar entender o trabalho. E a cada partida ele vai mostrando qual o potencial do Rodrigo Santana. Parece ser muito promissor, né? Eu espero que a diretoria faça o certo, né? Eu acho que agora tá mais na mão da diretoria não errar do que na mão de Santana. Acho que ele já provou que pode fazer, que é capaz, que tem repertório, né? Não é aquela coisa que a gente até discutiu que se é um treinador defensivo, não parece ser. Parece ser um cara que tem repertório, pode jogar tanto defensivamente como armar o time ofensivamente. Lembrando que ele não teve uma semana de trabalho ainda, de treino cheio para jogos um atrás do outro, vai ter agora na Copa América. Então tá mais na mão da diretoria do que dele mesmo. Acho que a diretoria não pode errar aí, não fazer o que fez no ano passado, né? Pra mim ele já mostrou sua capacidade, já mostrou que veio. Cabe aí o senhor Rui Costa decidir, né? Se fica ou se não fica. Interessante sobre o Rodrigo Santana, quando ele foi contratado pelo Atlético,
Quando o Atlético tirou ele lá da URT, ele não assumiu o cargo de técnico do Sub-20. Ele veio para ser um coordenador da categoria de base juntamente com o Marques. Aí, como técnico do Sub-20 bandeou de lado aí pro outro lado da Lagoa, que ele acabou assumindo aí o time Sub-20. Na época ele seria coordenador técnico da categoria de base do Atlético. Aí o Ricardo Rezende foi pro rival. E gente, eu esqueci o nome do cara agora. O Canela, que era técnico do Sub-15, se eu não estiver enganado, assumiu o Sub-20 e não foi bem. Aí eles meio que perceberam que ele não tinha, podemos dizer assim, não tinha, né, não estaria pronto para continuar ali nesse cargo, né? E aí passaram o Rodrigo pro técnico do Sub-20. E uma coisa interessante, até que você tocou aí na questão da base, é que a tendência com o Chávari e o Leonardo Silva se aposentando até que enfim em dezembro, o Atlético tenha na sua estrutura de futebol da base a mesma estrutura de futebol do profissional. Um diretor, que é um cara especializado, que é um cara que estudou, um cara que conhece, que sabe o que faz, e um gerente de futebol, né, que é um cara que viveu no campo, que no caso no profissional é o Marques, né, aquele cara que faz o elo da diretoria, que faz conversa com os jogadores, tenta entender o que está acontecendo. E na categoria de base, acredito eu que o Leonardo Silva tem um papel semelhante, né, e até um pouco mais relevante, porque ele é um cara hoje muito maior para a história do Atlético do que o Marques, na minha opinião. Vou até jogar essa polêmica para vocês aí, né? E isso, você tentar pegar essa identificação e jogar na categoria de base é muito interessante também, né, gente? Então, assim, e nessa polêmica, quem é mais relevante para a história do Atlético? Difícil, hein? O Léo Silva, porque ele ganhou título, né, cara? É o cara que fez o gol no nossa maior conquista, né? O Marques tem uma importância, né? Um cara que ganhou a Comebol, né, se estou enganado, mas assim, é um cara que vestiu, assim, não é também ser tão resultado, não, porque não ganhou o título, é difícil falar. Acho que o Marques tem um passo muito grande na história do Atlético. Eu vou jogar uma enquete, só dar um recado aqui, eu vou fazer uma enquete no nosso Twitter, explicando o porquê, né, dessa enquete, e a gente vai ver a opinião do torcedor atleticano sobre esse tema polêmico do podcast. E quem acha que o Marques é mais relevante que o Léo Silva? Silêncio, ninguém quer responder. Vocês são uma muleta danada, hein? Difícil essa pergunta, filho. Difícil, essa pergunta é difícil. Então, vamos pular essa parte, então. Agora vale ressaltar só para finalizar esse gancho Rodrigo Santana, que o time não se desmanche na parada para a Copa América como foi feito ano passado. Desmancharam o time praticamente todo do Thiago Largue e não trouxeram reposições. Então, assim, eu acredito que não vai ter esse desmanche agora nessa parada, não, até porque não tem um cara assim se destacando no time que vai ser vendido. A não ser que venha uma China querendo tirar alguém aqui com muito dinheiro. Eu acho que isso vai acontecer não, até porque ano passado, nessa época, a gente tava todo final de jogo ouvindo o choro do Roger Guedes querendo ir embora, né? Aquele dilema. Vai ou não vai, ele falando, ele doido pra ir embora, mas empilhando o gol, mas doido pra vazar. Então eu creio que não tem muita margem pra diretoria errar assim, reforçar. Só se pintar uma proposta assim monumental pelo Igor Rabelo ou pelo Guga, né? Mas eu acho que esse ano é um pouco diferente. Acho que esse ano o Galo vai se reforçar e não vai perder ninguém. Eu acho, né? A não ser por lesão, essas coisas. Mas aí pode acontecer. E até pelo pouco tempo de casa de que você citou o Guga e o Rabelo, eles não demonstraram exatamente as suas qualificações, né, em termos de regularidade para uma grande proposta, né, já nessa primeira janela. Acredito eu que em dezembro para janeiro a gente possa ter sim esse medo de perder peças, né?
Porque o próprio Casares começou o ano muito bem, se especulou muito a saída dele em janeiro, né? Começou bem, caiu, agora voltou de novo, então assim, eu acho que em termos de margem de regularidade não tem quem você cogitar, porque né, quem tem regularidade no Atlético é o Luan, é o próprio Elias, vem no ano regular, o Ricardo Oliveira tá aí também sendo sondado, mas são peças que acredito eu que é muito mais difícil de você tanto tirar, tanto também se propor a fazer negócio por não ter muita reposição, podemos dizer assim, né? É muito mais fácil você... Pode falar, pode falar. Porque é muito mais fácil você, por exemplo, aparecer uma ótima proposta pro Rabelo e pro Guga e você repor essa saída por conta desse volume de dinheiro do que esses jogadores mais experientes, né? O Elias se saía por uma questão de final de contrato, né? O contrato dele acaba no final do ano. E agora na parada para Copa América vai ter essa. Eles vão sentar para poder conversar, discutir essa renovação aí. Acredito que deva renovar, assim eu espero, porque pelo menos é o que se fala aí, que é um desejo do atleta em permanecer. E o Ricardo Oliveira, assim, se sair vai ser como moeda de troca, porque um cara de 39 anos dificilmente vai dar um retorno financeiro pro clube. Sim, bem observado. Gente, pegando esse gancho aí da parada da Copa e de possíveis, né, negócios e tudo, nós tivemos o anúncio essa semana do Lucas Hernandes, né? Ô Yuri, você tem a ficha dele aí pra gente? Eu tenho uma análise aqui feita pelo nosso companheiro de imprensa aí, José Novales, que ele falou assim, que é um lateral que pode ser um reforço muito interessante. Tá no auge da sua maturidade futebolística, costuma errar muito pouco nas suas decisões, ou seja, é um cara que da tomada de decisão ali, coisas que alguns jogadores do time do Atlético costumam errar nessa tomada de decisão. É um cara que faz bem o corredor, protege a primeira linha e apoia com eficiência. Também pode jogar como volante. É batedor de falta, gosta muito de chutar de fora da área e é um jogador rápido, com aquele selo de raça uruguaia, né? E não é do tipo de jogador que dorme em campo, é aceso, e isso a torcida adora, né? Focado no jogo, comprometido com a vitória. É um perfil aí que incorpora muito a equipe e fortalece competitivamente. Tenta jogar o mais sério possível e não aliviar na marcação. O único ponto fraco destacado aqui é que é um lateral que pouco vai à linha de fundo. Mas daí surge talvez o melhor ponto, que é próximo à área, onde fecha como quase um meia e protege aquela sobra, né, aquela segunda bola. Destaque aqui porque ele pega muito bem na bola de fora da área, principalmente em rebotes, né? Assim, tem uma canhota bem potente e certeira, não é o cara que costuma chutar muito errado, não. Os números dele aqui me parece que ele tem 96 jogos pelo Peñarol, 16 assistências e 6 gols. É um cara que cruza muito bem a bola. E destacar, né, que acho que não são 93, acho que são 90 e... Aliás, não são 96, acho que são 93. E todos os jogos como titular, né? Ele tem aí uma sequência importante no Peñarol aí. Sim. Então é isso, parece gente. Parece um jogador que não faz falta boba, não fica tomando cartão. E ele tem pouco tempo, acho que ele tem 2 anos de Peñarol só, um negócio assim. Isso, antes ele estava no Cerro do Uruguai. Então assim... Não é o Cerro que a gente enfrentou na Libertadores, não. É um clube mais de baixo escalão no Uruguai. O Cerro do grupo do Atlético Libertadores é o Cerro do Paraguai, que revelou Oscar e Ángel Romero pro time paulista. Então assim, Karine, ele vem pra ocupar a vaga do Fábio Santos ou essa crescente do Fábio Santos aí põe uma pulga atrás da orelha? Eu acho que o Fábio Santos acordou, né? Mesmo naquela fase tenebrosa dele, não acho que o Lucas ia chegar e já de cara ia ganhar de titularidade, não. Mas se trabalhando ali no dia a dia era possível ele ganhar. Só que o Fábio Santos, desde o jogo que ele saiu machucado do Santos, ele ficou um jogo fora, aí no outro que ele voltou, ele tá fazendo boas partidas. Hoje ele foi bem mais uma vez, muito bem, aliás.
E aquela, né? Só que é um cara já de idade. Então, regular, mas eu acho que ele não perde essa posição tão fácil assim, não. Acho que tava faltando era uma disputa ali por posição mesmo, porque depois que foi anunciado, aí o cara tá comendo a bola. Verdade. Ô, Felipe, a gente conhece pouco do Lucas Hernandes, né? A gente sempre procura essas análises de quem realmente acompanha, busca ver os jogos, ver vídeos e tudo. Mas assim, por ser um cara já não ser uma promessa, né? Ser um cara pronto, você acha que a adaptação dele vai ser facilitada, cara? É difícil, né, falar de jogador estrangeiro quando vem jogar no Brasil. Tem sempre o tempo de adaptação mesmo, né? Tá aí o Xará pra provar pra gente. Então acho que tem que ter uma certa calma. Por isso a importância do Fábio Santos voltar a jogar bem, né? Porque aí a gente pode ter um pouco de calma com os Hernandes, colocando aos poucos, né? Pra não sofrer tanto. Voltando da Copa América aí, temos 3 competições: Sul-Americana, Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O Lucas não pode jogar Sul-Americana, pois já jogou os 2 jogos pelo Peñarol. Então, assim, mesmo que ele vire titular, na Sul-Americana vamos ter o Fábio Santos. Então, assim, dá pra fazer um revezamento legal aí. É importante, né? Você ter 2 na posição com condições de jogar. Só para dar um dado completíssimo aqui do Lucas Hernandes, são 172 jogos na carreira, são 11 gols, 28 assistências, ele tomou 31 amarelos e apenas 1 vermelho, são 14.881 minutos jogados. Jogou praticamente só no futebol uruguai, né? Porra, o cara tem um lateral, tem mais de 140 e poucos jogos. 172 jogos. Jogou pelo Montevideo Wanderers, pelo Huracan do Uruguai, Cerro e depois Peñarol. Jogou no Peñarol em 2017. Pô, que bacana o dado dele, do fato dele ter jogado 172 partidas, ter 30 e poucos cartões e apenas um vermelho. É um cara que, né, aparentemente aí é bem controlado no aspecto psicológico, pelo jeito, né? Isso é importante, né? É isso aí. E então, gente, mais alguma coisa relevante sobre o novo reforço do Atlético? Não, acho que era isso mesmo, né? Agora é ver jogando. Exatamente. E torcer para chegar mais, né? Precisamos de pelo menos mais uns 2 aí para realmente disputar a posição, tanto no meio, tanto no ataque ali, né? E agora, depois desse jogo pela Copa do Brasil contra o Santos, da nossa magnífica classificação, continuaremos em São Paulo contra o próprio Santos pelo Campeonato Brasileiro domingo. Que horas hoje, Yuri? 19 horas. A rodada tá bem desmembrada aí, porque tem um jogo da Seleção Brasileira às 16 horas em Porto Alegre, então esse jogo do Atlético vai ficar para 19 horas. Então, a gente é um reencontro com o Santos depois dessa classificação. Acredito que os ânimos ainda estarão aflorados, né? Esse jogo será na Vila Belmiro, né? Pelo que parece, não será no Pacaembu, vai ser na Vila. Então, gente, quais as expectativas para esse jogo? É tentar uma vitória novamente ou pelo fato de ser pontos corridos, a gente muda a chave e muda o estilo de jogar também? Eu tô com você, acho que muda um pouco o estilo. O Atlético talvez possa correr mais risco, né? Tentar ganhar. Eu acho que até um resultado de empate lá não é um mau resultado, é um belo resultado, porque o jogo não é no Pacaembu, é na Vila, então o Atlético tem dificuldade de jogar lá. Vamos ver como é que vai ser a postura do Santos também, né? Se vai mudar um pouco o esquema, a maneira de jogar contra o Atlético, que já jogou. Para um jogo ser tão próximo assim, 2 partidas ser tão próximas, acho que fica meio que imprevisível ainda dizer o que vai acontecer. Acho que um empate lá não é um mau resultado, não. Acho que trazer um ponto lá de Santos tá de bom tamanho. Visto que a gente tem um jogo em casa, né? O último antes da parada contra o São Paulo, que tá em uma fase. Eu vou fazer minhas palavras do Rodrigo Santana na coletiva após o jogo esse jogo da Copa do Brasil. Manter a regularidade. E tem sim totais condições de sair de lá com a vitória, mas visto essa dificuldade ressaltada pelo Felipe aí,
do Atlético tem um tabu lá na Vila, né? Tem muito tempo que não sai de lá com os 3 pontos, mas dá sim para poder buscar aí a vitória. O Atlético, a princípio, não tem nenhum desfalque, deve ir com o time que jogou hoje. Fica a dúvida aí se Ricardo Oliveira ou Alejandro, né? Vamos ver o que vai ser pro time de domingo. Continuar jogando bem, né? Resumindo tudo que eu falei, continuar jogando bem, que é o caminho aí. Não regredir. E você, Garine, o que acha? Eles resumiram bem aí, né? Pra não ficar tão repetitivo, mas acho que o Santos vai vir com aquele algo a mais, né? Pelas entrevistas aí pós-jogo, já deu pra perceber que eles ficaram muito satisfeitos com o que envolveu todo esse jogo. E se o Atlético não jogar, não regredir como foi contra o Grêmio, saber marcar, mas também ter aquela proposta de usar contra-ataque, atacar o adversário, acho que é possível sim quebrar o tabu. O Santana que tá virando expert nisso, né? Já quebrou acho que 3 tabus esse ano, o do Vasco, do Ceará e agora esse lá no Pacaembu. Então dá pra sonhar, né? Mas eu não acho que um empate seja um mau resultado, não. Exatamente. Vamos então pros placares, né? O nosso querido bolão. Ô Felipe, seu placar pro jogo. Com clubismo, vai ser 2-1 de novo, que esse é o placar, é a senha do Galo em 2019. 2-1 pra nós. Ô Yuri. Eu tô com o Felipe, 2-1. O placar que persegue o Galo em 2019. Pode ser repetido, não. Então é 2-0 Galo. Karine. Já que não pode ser repetido 2-1, vai de 1-0. Eu vou de 3-0 pra nós, porque eu tô animado. Você tá confiante. Exatamente. Então, gente, o São Paulo. O negócio é cair a casinha lá daquele bando de folgado lá. Então, assim, ficamos por aqui, né? Nesse podcast. Lembrando que agora nós temos o que, Felipe? Opina Livecast, né? Ao vivo aí no Twitter, sempre após os jogos. Exatamente, sempre após e sempre que possível também, de acordo com a nossa disponibilidade, um dia antes do jogo a gente faz uma também lá, que é a versão sem filtro do Opina. E é isso. Vamos encerrar. Muito obrigado pela audiência. Segue a gente lá, Opina Galo _. E sempre estaremos disponível para participações também. Vou fazer a enquete, né? Quem é mais relevante para a história do Atlético? Marques ou Leonardo Silva. E vamos lá então. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus. E nunca se esqueça de que, Yuri? Aqui é Galo, porra. Opina Galo! Opina Galo!